Bem-vindo e bem-vinda ao primeiro esmiuça de Game of Thrones. Aqui vou explicar tudo o que você precisa saber para entender a série sem ter que ler os livros. Quando encontrar a diferença do livro para a TV, eu vou sinalizar. Bom, esse episódio é referente ao primeiro núcleo do primeiro episódio e o prólogo do primeiro livro, então pode ter certeza, tá recheado de spoiler. Antes de tudo, vamos entender quando e onde estamos. Bom, essa obra se passa em uma época medieval, há milhares de anos, então vai ter um monte de close errado. Mas é disso que a gente gosta, né? De motivo para fofocar. Então, o planeta, né? Ele não foi ainda todo descoberto, todas as terras desvendadas. Então, a gente tem basicamente 2 continentes aí. Esse da esquerda, o mais ocidental, o Westeros, e o da direita, o mais oriental, Essos. O que você tem que saber de cara é a diferença política entre as duas regiões. Westeros é quase por completo monárquico, ou seja, tem um rei que manda na porra toda. Enquanto que Essos tem várias cidades livres, ou seja, onde reina a democracia. E onde nós começamos nossa incrível jornada é justamente na única parte livre de Westeros. Então, Westeros é dividida em vários reinos, cada reino possui um senhor feudal ou lorde, ou ainda protetor deste reino, que governa as terras e o povo que mora nelas, tendo como sede um castelo. Cada lorde possui um brasão com cores, símbolos e lema próprio. Assim que eles se identificavam no campo de batalha, era como se fosse a fotinha do WhatsApp deles, né? E todos esses lords, por sua vez, eram vassalos, ou seja, subordinados ao rei e à capital. Aqui nós temos colorido a divisão dos domínios de Westeros. Uma faixa cinza e a região acima dela, mais ao norte, que é a região além da muralha. Nós começamos justamente nessa faixa cinza, que é a região que representa a muralha. E essa região acima é a região do povo livre de Westeros, é onde não estende o domínio do rei. É uma região muito fria, inóspita, difícil de se viver. E a muralha foi construída justamente para impedir quem vive no norte, além da muralha, que entre ali nos domínios do rei. Chega, né? Ufa, vamos começar, pelo amor de Dadá. Bom, o nome do primeiro episódio é O Inverno Está Chegando. E é aqui, né, gente, que tudo começa a terminar. Então, tá, a gente começa aqui com o primeiro núcleo e também é o prólogo do livro, que tem como ponto de vista um patrulheiro da noite. O Patrulha da Noite é uma ordem militar de homens que mantém a muralha. E só homens podiam fazer parte da Patrulha da Noite, tá? Não tinha mulheres ali no meio deles. Nos votos que eles fazem para entrar na Patrulha da Noite, inclusive eles falam que não vão formar família, né? Não vão casar e ter filhos, não vão ter terras e títulos e ainda falam que vão morrer no seu posto. Enfim, esse caralho dessa muralha é tão grande, que foram construídos cerca de 20 castelos na sua base, só para proteger a extensão dela aí, né? Só que isso aconteceu há milhares de anos, e desde então a muralha fez seu papel aí de proteger o reino, né? Mas a Patrulha da Noite foi se esvaindo, e hoje restam poucos castelos ali povoados para contar a história. O mais populoso era esse onde a gente começa, o Castelo Negro. Então, tudo começa aí, né, com esses 3 patrulheiros. São eles o Garrett, o Sir Waymar Royce e o Will. O Sir Waymar Royce, apesar de ser o mais novo e o mais inexperiente, ele é o líder dessa busca. De cara, né, um close super errado, mostrando que para eles aí o que vale é o dinheiro, né, e não a experiência ou a sabedoria. Bom, então quem é esse Sir Waymar Royce? A família dele é uma família importante no Vale, que é essa região aí, ó, chama Reino do Vale. Eles são vassalos do Lord Arryn, que é o governante do Vale. O Lord Arryn é a mão do rei. Mão do rei é o conselheiro mais próximo do rei ali, e protetor do leste. Mas enfim, a Casa Royce também faz parte da nobreza, né? A sede da Casa Royce é o Castelo de Pedra Runa,
E o brasão dele é esse aí, ó, freixos cinzentos sobre um campo laranja com bordas de runas brônzeas. E o lema da casa é Nós Lembramos. O que acontece é que ele era um terceiro filho, ou seja, o castelo e as terras iam ficar com o irmão mais velho, e ele, no máximo, ia morar de favor ali pro irmão, né? Então, como os vários outros membros de famílias nobres, eles iam para a muralha atrás de glória, de fazer o nome, de se tornar um guerreiro lá e proteger o reino. Bom, então eles passam por esse túnel que atravessa a muralha e adentram na região além da muralha. E aí, para eles, mora um povo selvagem, porque eles não seguem, né, as leis do rei. É um pessoal muito louco. Mesmo assim, eles saem para procurar ali, né, o grupo de salteadores selvagens que estão por aí, dando trabalho. Logo no comecinho a gente já consegue ver ela toda linda, né, toda gigantona aí protegendo o reino. Graças a Deus que existe a muralha. E aí você fica meio encucado, né, porque, poxa, se é uma região tão inabitada assim, por que tem um muro tão grande fechando ela, né? Deve ter alguma coisa muito cabulosa, né? Para os caras subir a muralha da China ali para proteger um lugar que não tem sinal de ser vivo, sinal de humano. Aqui a gente consegue ver o clima, né? Como é muito frio essa região. Muito frio, muita neve, a vegetação típica, a água que tiver aí vai estar congelada, pouca caça. Então, assim, um lugar bem difícil de se viver mesmo. Nesse planeta aí, o clima funciona como no hemisfério norte, ou seja, quanto mais ao norte do mapa, mais frio, e quanto mais ao sul, mais quente. Aqui nesse mapa, a gente consegue ver o norte dessa região mais branca aí, lembrando o frio e a neve, né? E ao sul a região mais amarelada, lembrando o calor do deserto. E na região central, o verdinho ali, que é a região mais irrigada, né? Com as terras mais férteis. Bom, enfim, a gente tá ali no friozão, né? Aí eles passam 9 dias rastreando esse grupo de salteadores selvagens. A região que eles estão é a Floresta Assombrada. E eles mostram que os cavalos estão assustados, né? Eles também estão se cagando. O Will, ele é um veterano de mais de 100 patrulhas. E o Garrett, ele nem consegue contar quantas já fez. Ele está na muralha há 4 décadas. Então, eles também têm muito conhecimento da região. E estão ressabiados, né? Porque é a primeira patrulha do Waymar. Então, Will informa que encontrou os selvagens, né? Afirmando que todos estavam mortos. Mano, ele encontra uma chacina, que é um pouquinho diferente, né? Porque nos livros só tem cadáveres, eles só estão mortos e caídos. E aqui no seriado são vários corpos dilacerados, espalhados pelo chão. É horrível, mas repara que a disposição dos corpos forma um símbolo. Aí já dá um medão, né, muito maior, porque o assassino, né, além de muito louco, tá tentando se comunicar com os cadáveres das vítimas, né? Serial killer que fala, né, fi? Aí tá, o Garrett tá claramente desconfortável, né? Ele insiste para que eles voltem para a muralha. Eles têm 8 ou 9 dias de viagem à frente deles, né, que podem se transformar em 15 se nevar. E daí o Waymar, depois de menosprezar os medos do Garrett, pergunta novamente, né, pro Will os detalhes lá do que ele tinha visto. E o Will explica de novo, né, do que ele tinha visto no acampamento selvagens, né, o abrigo dele estava coberto de neve, não tinha fogo e ninguém se mexeu enquanto ele estava olhando, né. Então eles estavam deitados no chão como mortos, mas sem sangue aparente. E o Waymar sugere que eles talvez estivessem dormindo, né? Mas o Will insiste que eles estão mortos. Aí havia uma mulher também encostada numa árvore, também não se mexia. No caso do seriado é uma criança. E o Garrett sugere que os selvagens devem ter morrido congelados. O Sir Waymar aponta que o clima não está tão gelado o suficiente para matar o homem desse jeito, para matar pessoas que estão vestindo couro.
E aí ele pede pro Will levar eles até os Homens Mortos. Porque ele insiste, né, gente, em não voltar, porque é a primeira patrulha dele. E ele não quer voltar como um covarde, como um fracasso. Então ele quer descobrir o que aconteceu direito, né? Aí com o cair da noite eles cavalgam até o acampamento. O Will e o Garrett sentem que tem algo errado, mas o Aymar zomba deles e ordena que o Garrett fique para trás, guardando os cavalos. O Garrett sugere que façam uma fogueira, mas o Aymar ordena que não. Aí o Will teme que a insolência do Aymar provoque o Garrett a desembainhar a espada, mas Garrett eventualmente cede a ordem e nenhuma fogueira é acesa. O Aymar enfesa com a covardia deles, fala, olha, vocês querem fugir, vocês fogem, mas depois que eu terminar aqui eu mesmo vou atrás de vocês e vou cortar o pescocinhos belos de vocês. E por que ele fala isso, né, gente? Porque por causa do juramento da patrulha, que decapita todo desertor, né? Então tá, ele lembra do juramento, cede, aí o Will e o Sir Aymar Roy sobem no cume, sendo que o Sir Aymar é muito mais ruidoso, muito mais descuidado que o